Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A Lei Maria da Penha completou 18 anos. É considerada um marco na defesa e proteção das mulheres no Brasil e é uma das leis mais modernas do mundo. Se, por um lado, a Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de combate à violência doméstica e familiar, ela também revela que a opressão contra as mulheres ainda é grave, ao ponto de acordo com o boletim Elas Vivem, do Observatório de Segurança, em 2023, a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres foram vítimas de violência. Em 2023 também, 3.181 mulheres sofreram ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédio. E 586 delas foram vítimas de feminicídio. Esse dado do feminicídio quer dizer que em 15 horas, uma mulher morreu em razão do gênero em 2023. Ela morreu pelo simples fato de ser mulher. E já que a violência é um ciclo e começa às vezes como uma pequena ofensa, por que muitas mulheres não conseguem romper esse ciclo no início e largar o agressor antes de um final infeliz? Essa é a questão que vamos debater no programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E antes de iniciar a nossa conversa em respeito às pessoas com algum tipo de deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou Márcia Carvalho, estou sentada e neste momento apareço no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira, eu visto um vestidinho azul com algumas figuras coloridas. A convidada do Toda Mulher de hoje é a analista psicocorporal Fabiana Borges Macedo. Ela é mestre em subjetividade da família, é neurocientista em saúde mental e criminal e PhD em perícia e saúde mental. E a gente vai falar sobre esse tema com a Fabiana. Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa, ao Toda Mulher de hoje. Olá, Márcia, obrigada. Eu sou a Fabiana Borges Macedo, sou psicóloga perita. Eu estou sentada no meio do vídeo, né? Aparecendo no centro do vídeo. Eu estou vestindo um casaquinho prata e um macacão preto. Estou loura hoje, também sou de pele clara. É isso. E aí a gente estava falando sobre ciclos de violência, não é? A Lei Maria da Penha, uma legislação fantástica que trouxe uma série de mecanismos, inclusive para promover, né, a educação, para ensinar as mulheres que elas precisam, para elas se entender nessa condição de vítima. A lei completou 18 anos, como eu falei, é uma legislação moderna, com mecanismos eficazes, mas o que a gente vê muito são mulheres que se mantêm nesse estado, né, nessa situação, que é uma situação muito perigosa, porque a gente sabe que, como eu falei, começa às vezes com um empurrão, uma palavra feia, daqui a pouco começa a agressão física. E aí, por que explica pra gente, você que acompanha, né, muito esses casos, por que demora às vezes a mulher perceber que ela é vítima de violência? O que acontece na relação, tem sempre um que gostaria de ser mais dominante que o outro, né? Nós temos uma relação por igual, uma relação igualitária, a gente fala muito sobre igualdade, né? Nas relações interpessoais. Mas, infelizmente, às vezes existe uma questão de alguém querer sobressair-se ao outro. Então, aí começa formas de manipulação, começa as formas de você se impor, ou seja, denegrindo o outro, a imagem do outro, o jeito, a fala, a forma. Então, com essas manipulações, existe um porquê. Às vezes esse porquê vem muito da carência do agressor, porque se eu sinto a necessidade de me impor em relação a você, de sobressair-me em relação ao meu colega de trabalho, à minha casa, na minha casa com alguém, na minha relação amorosa, o que está no ar? Está no ar uma dor velada. Essas dores veladas, ela
faz com que a pessoa se sobreponha ao outro e, às vezes, Márcia, acredita até de forma subconsciente, de forma inconsciente, porque existe a forma consciente, eu estou fazendo isso com este objetivo, mas às vezes a pessoa não se conhece e realiza esse tipo de comportamento a fim de manipular, mas nem ela percebe. Nossa, por minha insegurança eu estou manipulando você. Você está traçando aí o perfil do agressor, não é? A pessoa, você está querendo dizer, você está dizendo, na verdade, que o agressor muitas vezes comete a agressão, nem ele percebe que ele está fazendo isso. Isso é fruto de um machismo, de uma sociedade também que é machista e que a mulher, que pensa ainda que a mulher precisa, é um objeto e precisa ser subjugada. São pessoas que trazem isso também no inconsciente, no subconsciente. Isso, o machismo, ele é social, né? É uma questão social na qual a pessoa tem que se impor, tem que ser o mais forte, tem que ser o perfil do agressor. E aí tem também um outro perfil que é o da pessoa que é agredida. E como seria esse perfil, Fabiana? Fala pra gente. Às vezes a pessoa, ela se torna vítima de uma situação, não que ela se vitimize. Ela se torna vítima porque por questões de vulnerabilidade, ela busca agradar o outro com medo de perder. Então ela fica sempre tentando suprir a necessidade desse cônjuge ou dessa cônjuge, né? Porque existe vários tipos de relação, a gente não pode só destacar a hétero, a homoafetiva, enfim. Nas relações interpessoais, o que acontece? Eu me torno submissa, eu tento tanto agradar o outro por uma carência de eu quero agradar, eu quero estar naquela relação, e a vítima, ela vai ter esse perfil diferenciado. Quando vê, ela fala assim, já tenho que ir porque eu estou me estendendo demais no horário. Nossa, eu tenho que preparar a ceia. Eu tenho que... Então, ela fica sempre assim, numa autovigilância, com padrões em que ela se coloca, seja de horário, seja de vestimenta. Eu estou com esse decote. Aqui no Brasil a gente usa muito, né, as roupas um pouco decotadas por causa do clima, de acordo com a região que nós nos encontramos. E daí essa vítima, ela passa a desenvolver um script. Ela é tão manipulada, né, que ela às vezes também não se dá conta. E acaba seguindo essa rotina diária e isso vai tomando conta da vida dela. Ela nem percebe também, né? Que ela está fazendo isso para agradar o outro, está sendo subjugada, até que isso vai ficando mais grave, ao ponto dessa cobrança do outro, que é o agressor, não é, chegar às vias de fato. Que infelizmente a gente sabe que é uma violência que ela é crescente. Ela vem num sentido crescente, como a gente estava falando, né? Quando a gente fala sobre advocacia criminal, sobre algumas questões nesse nível, fala assim, o feminicídio, ele é um crime anunciado. Então, qualquer indício, quais são os indícios? Os indícios, Márcia, pode ser, nossa, eu gosto tanto de todo mundo, eu amo essa pessoa, mas os meus amigos, o meu meio social, começa a perceber que não é legal para ti essa pessoa. Tem vários sinais ao teu redor, de pessoas ao teu redor, que tá mostrando que você... Nossa, você mudou tanto agora com esse namoro, né? Vixe, às vezes eu não te reconheço com esse namoro. Então, são indícios em que eu estou deixando minha persona e eu estou me despersonificando para estar com você. Às vezes fala assim... Quando vamos supor assim, adolescente, está desenvolvendo a maturidade. Nossa, menina, mas assim, tu já tá meia roqueira, tu tá namorando roqueira, aí volta as vestimentas do rock. Tu tá namorando, dependendo do jeito da música que o outro gosta, para agradar, ela vai para essa situação. Estou usando a música, um exemplo leve, mas assim, a pessoa acaba se moldando ao outro e não percebe a mudança intrínseca e acontece essa despersonificação. Personalidade vem de persona. Persona são máscaras, são as várias máscaras, a habilidade de usarmos várias máscaras conforme
a gente decida o ambiente que estejamos, né? E a despersonificação é essa quebra do meu eu, vai se fragmentando. O eu quebra, ele se modifica, ele fragmenta, sim. E aí, assim, é complicado também quando envolve a questão financeira, não é? A gente vê que muitas mulheres não conseguem se libertar do agressor por conta dessa dependência, que além de emocional, que a gente falou, que ela tem que se adaptar, acaba se apegando, né, a essa situação, mas financeiramente muitas mulheres não têm, né, coragem de se libertar, porque acreditam que não vão ter condições de manter a casa, não tem a questão com os filhos, assim, é bem complexa, não é? Essa coisa tem muita gente que fala assim, não larga o cara que te bateu porque gosta de apanhar. Isso é uma frase que é muito, muito ruim, não é? Uma análise muito superficial de tudo, não é? Super machista até, né? Porque assim, conhece a ti mesmo e tu serás liberta. Então, o que acontece? Quando a gente vê esses ciclos de agressões, seja violência sexual, seja violência física, seja violência psicológica, todas elas podem ser comprovadas. A gente acredita assim, a violência psicológica ela pode ser comprovada. Não, como é que eu vou chegar lá e comprovar que eu recebi, nossa, tu vai com essa roupa, mas isso aí não te favorece, né? Por que você está fazendo isso? Então, assim, existem formas veladas em que a pessoa vai manipulando com a fala e vai te colocando, te impondo em entre aspas, cárcere privado. Então, tu começa a ficar restrita nessas questões. Então, assim, a ciência, a psicometria, as questões da avaliação neuropsicológica, avaliação psicológica, aptidão específica, existe todo um respaldo, né? Mas eu não tô com a pancadinha na pele, ele me empurrou, mas eu não fiquei com marca. Gente, a Casa da Mulher Brasileira, basta telefonar, tem a patrulha da Mulher Brasileira, tem a mulher, tem a Casa da Mulher, tem a delegacia, tem a patrulha, tem telefone, tem, eu estou em público, o que eu faço? Faz um sinalzinho, né? Pega o batonzinho discreto, coloca ali, mostra assim para o coleguinha. Então, tem símbolos socialmente aceitos que a gente pode nos tirar do perigo, né? Então, assim, nós mulheres hoje somos extremamente protegidas. Pela lei, não é? Mas e a culpa? Porque, assim, às vezes, aquele sentimento de culpa, ele te impede, não é? Porque você precisa racionalizar, né, a situação para poder tomar uma atitude. Mas muitas mulheres se sentem culpadas, chegando até ao absurdo de achar que ela mereceu passar por aquilo. Por que a culpa ela é tão, né, pesada nesses casos? A culpa ela é uma penalidade intrínseca na qual, de acordo com como eu me coloquei naquela relação, eu fico acreditando realmente, porque eu dependo, às vezes é o filho, fala assim, mamãe, você botou o papai na cadeia? Né? Nossa, mamãe, não faz isso com o papai, vai vir um policial, né? Então a mulher, ela fica realmente naquela dependência financeira que a Márcia, né, pontuou, e também na dependência emocional. Então, às vezes, fica também assim, socialmente, como é que eu vou fazer isso? Né? Tem aquela questão da dignidade, nossa, mas vou revelar um segredo. Porque, assim, quando a gente tem um probleminha em casa, a gente não quer que o outro veja. Né? Não, eu vou para o trabalho, eu vou maquiada e começa a se maquiar, né? Às vezes está com uma questão, faz a maquiagem, faz o disfarce, vem com umas mangas tão compridas. Não é? A vergonha, não é, de mostrar, de falar sobre isso. Tem vergonha, tem culpa, pensa bastante, como é que vai ser, eu vou ter que sair de casa, ele pode se revoltar mais ainda contra mim, pode ter um efeito rebote, que às vezes a gente pensa, mas assim, por mais que tenha as peritas, né, as peritas em saúde mental, por mais que existe os CAPs, os NAPs, as redes de apoio, não é preciso ir para algo particular, tem um CAPs, você pode acessar a delegacia, tem a lei. Mas cabe a mim,
a agredida chegar ao ponto e até mesmo desconfiar. Então, dica, fui agredida, se coloque, você está tentando me denegrir, mas eu sei quem eu sou, eu sei das minhas potências, porque assim, a gente olha o problema, mas vamos para a solução. Então, qual é a solução? Olha, você está dizendo isso, mas eu estou me achando linda. Ah, eu estou me achando linda aqui, dessa forma, é assim, né? Porque às vezes assim, em determinados países, né? Ah, você está de esmalte vermelho, né? Você vai com esse batom vermelho, né? Então assim, o vermelho é amor, é paixão, né? Então o que acontece às vezes? Então nós, Márcia, quando estamos numa relação, seja de qualquer forma que a gente percebe que o outro está nos depreciando, porque assim, às vezes a gente está aqui tranquilinha, bem harmoniosa, e de repente, meu Deus, mas por que essa pessoa foi tão impactante comigo? Né? Tu ficas assim impactado, às vezes tu congela, mas eu não fiz nada, por que essa pessoa foi tão violenta comigo? Aí é que vem. Aí a gente vai falar sobre isso depois que a gente voltar do intervalo. O papo tá bom, mas a gente volta já já para continuar essa conversa com a psicóloga perita Fabiana Borges Macedo. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje o papo é com Fabiana Borges Macedo. Ela é psicóloga perita e também neurocientista em saúde mental e criminal. E a gente estava falando sobre essa necessidade de você perceber, né, que você está passando por uma situação de violência doméstica. A mulher ela já sofre violências cotidianamente, né, todos os tipos de violência, mas dentro de casa, pela mão de uma pessoa que você acolheu, que ama, que espera dela o melhor, é uma violência gravíssima que afeta a vítima, afeta os familiares, afeta toda a família, na verdade. E aí, como fazer para comprovar, né? Porque às vezes resta a dúvida. Sim, mas eu estou sofrendo violência, mas e aí? Eu vou denunciar, mas como é que eu vou comprovar que eu, numa violência psicológica, por exemplo, que eu estou sendo vítima de violência psicológica, que é aquela que me deixa lá embaixo, me sentindo um zero? Isso, assim, a subjetividade, né? Como trazer uma subjetividade que é algo abstrato para o concreto. Isso. É aferindo através de avaliação psicológica, os testes psicológicos. Assim, eu costumo dizer, do mesmo jeito que nós temos os parâmetros para fazer avaliações biológica, fisiológica, que são, vamos supor, o exame de sangue, a ressonância, a tomografia, o raio-x. A gente tem no Brasil várias editoras voltadas só para avaliação. Doutora, eu comprovo que eu estou triste. O que acontece? Que essa minha tristeza eu posso vir a identificar que essa tristeza não é porque eu estou num luto ou sim porque você me invadiu. A violência... Por que você me agrediu, não é? Porque eu estou sendo vítima de violência, né? Não é uma tristeza normal, mas sim porque eu estou sendo vítima. Às vezes ela é associada, por exemplo, vamos pegar uma criança. Uma criança, ela tem uma aversão a estar ali alguém chama ela para, olha, vem para cá, vou te dar um brinquedinho, um chocolate, tem uma sedução. E às vezes esse abusador está dentro de casa, é uma violência intrínseca, né? Então assim, vem aqui, aí tu vê a criança assim, não quero, de jeito nenhum, não quero, não me deixa com essa pessoa, olha, me escuta. Né? Às vezes a criança fala assim, um amigo meu na escola disse, e está dentro de casa, só que eu tenho um apreço tão grande por aquele ser que assim, nossa, mas é tão comportado, é uma mãe de família exemplar, é um pai de família exemplar, porque às vezes a violência ela vem de uma mulher para outra mulher, por uma fragilidade. E quando eu percebo que é essa violência, eu tenho o meu espaço e esse espaço ele é invadido porque o outro ele quer adentrar no meu núcleo, no meu espaço. Eu estou ali dizendo não.
Ô, Márcia, só até aqui. Não, não entra. Aí vai falando, vai tocando na perna, vai seduzindo. Às vezes, deixa eu ajeitar aqui, né? Não pede com licença. Então, o que está acontecendo? Mas dentro de casa, Fabiana, a pessoa vai pedir... Vai pedir... Que é um direito, né? É um direito. O nosso espaço é nosso direito. Então, assim, como é que comprova? Comprova indo a um profissional de saúde. A chancela das avaliações, ela é restrita aos psicólogos, as chancelas de saúde mental. Então, tem um médico formado em medicina, óbvio, e que depois fez saúde mental, a residência em saúde mental. Ele é uma pessoa que está ali capacitada para a gente ver as questões de transtornos mentais, doenças mentais. E quem é que faz o exame do quantitativo de depressão, de ansiedade? São as avaliações neuropsicológicas. Então, ou a perícia em saúde mental. Então, assim, tem um assunto que eu acho bem interessante, que é o seguinte: e se eu estou sendo acusado e não fui eu que cometi? Como é que eu comprovo? Estão dizendo que eu violentei e eu não fui. Eu fui vítima dessa violência, porque também existe esse jogo. Não, foi você, não, foi você. Entra na manipulação, no jogo da manipulação. No jogo da manipulação, sabe o que acontece? Você pode fazer uma avaliação neuropsicológica para comprovar o ao contrário. Não que você é o doente, mas sim que você é o normal. E existe a capacidade do culpado conseguir passar nesse teste? Às vezes dá medo, né? Você faz a denúncia e aí o cara é tão psicopata, a gente já chama assim, não sei se é o termo correto, mas ele é tão esperto e tão sem sentimento que consegue enganar. Existe essa possibilidade de enganar até o teste e aí ele sair de vítima e não a vítima. A gente vê muito isso na ficção acontecendo, né? Mas na vida real. Corre o risco de uma vítima se tornar, né, a agressora nesse jogo de provas? Olha, nesses 20 anos que eu tenho de profissão, eu acho muito difícil, porque aqui, assim, eu estudei muito testes, né, de 2 editoras, nós temos 3, eu estudei todos de 2 editoras, e assim, quando a gente vê a ciência, na parte da ciência, não tem como você, tipo, burlar, dizer assim, eu vou ter muita glicose porque eu como muito chocolate. Não, vai ser o exame de sangue que vai realmente dizer se sua glicose está alta ou está baixa. Os testes psicológicos, eles passam por uma padronização, pela SATEPS, que é o Sistema de Padronização de Teste. Ele é respaldado por lei federal, 4.119/62, e também pela ética profissional, né, do Código de Ética de Psicologia. O que acontece? Eu não consigo manipular um teste. Vamos lá. Psicopata, o sádico, o masoquista e o maquiavélico. O psicopata, ele tem a inteligência lá em cima. Aí vai dizer assim, mas ele tem tanto juízo, raciocínio, memória, inteligência, pode aplicar os testes, ele vai dar lá no topo. A maioria dá, né? Não é assim, fechado para todos. Mas ele tem, nos sentimentos, ele não tem remorso. Aí ele peca na questão de remorso. Já é um demarcador. É um demarcador. O maquiavélico, ele vai fazer você chegar, ele vai te conquistar, ele vai te seduzir, ele vai fazer até mesmo você ter atitude por ele. Às vezes se fingindo. Eu tô com uma dor aqui nesse joelho, ou faz aquilo ali para mim, né? Ele faz você ir àquele ponto ali e ele podia fazer. O sádico, ele tem a satisfação de ver você sofrendo para ele se sentir bem. E o masoquista, ele pede essa violência para si, para poder ter a satisfação. Existe também um estilo de masoquista que é, eu prefiro sofrer do que ver você sofrendo. Então, essas são a personalidade sombria, a parte perversa da nossa personalidade. Eu tenho, tu tens. Todos têm, infelizmente, mas a gente sabe os limites, não é? Dentro dessa questão da violência doméstica, é importante só ressaltar o que você falou, a mulher que sofre, que é vítima de violência doméstica, ela pode denunciar o agressor, que a polícia, que
que a Delegacia da Mulher, não é, que os especialistas da área, eles têm testes que conseguem comprovar que você realmente é vítima dessa violência, seja ela psicológica, a física dá para identificar, não é? Mas a violência psicológica às vezes é um problema, né, assim, na cabeça de quem é leigo, de quem está do lado de fora, de saber como é que ele vai comprovar. E é ficção, viu, gente? Os testes realmente eles comprovam, eles não invertem os papéis, assim, nenhum psicopata vai conseguir te convencer o contrário. E é importante discutir isso, porque a gente vê a Lei Maria da Penha, completou 18 anos, que é essa lei extremamente moderna, que traz esse arcabouço, né, de defesa e proteção das mulheres, de garantias de direito, e a gente vê que o número de registros de violência, eles estão aumentando, mas não é porque a violência está aumentando, é porque a denúncia está aumentando, né? A violência, ela ocorre de um modo muito gigantesco. E é enorme, a gente aqui não tem noção, né, do quanto a mulher ela tem sido vítima desse tipo de violência, seja dentro de casa, seja no trabalho, na rua, no ônibus. São vários tipos de violência, o assédio, uma série de questões que ocorrem mesmo, né? E é importante para que toda mulher que é vítima em algum momento, né, desses tipos de crimes, que elas denunciem. E a perita, aqui que também é psicóloga, é neurocientista, ela atua na área. E é importante denunciar, não é, doutora? Com certeza, Márcia, porque assim, a sedução, que é o assédio que você pontuou agora, o assédio moral, o assédio sexual é uma sedução. É aqui, ó, é a subjetividade. Ela não vai ter registros a não ser através da avaliação, através da ciência. Mas assim, como é que eu registro que eu estou falando, que eu estou aqui e de repente você fez um desdém meu, você desdenhou de mim, foi assim, mas isso, né? Às vezes a gente está falando, a gente se prepara todo, e ali está o chefe, né? Olhando para ou o chefe, ou o colega de trabalho, ou qualquer outro, olhando para as partes íntimas de uma forma mais assim, invasiva, né? Aí a mulher vai, ela que senta. constrange, né? Constrangimento é ilegal, assédio é ilegal, não é o toque, não precisa filmar. Eu tenho total abertura para chegar na delegacia e anunciar a patrulha da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela veio justamente resgatar esse lugar de igualdade, né? Então, assim, essa questão de gênero, ela é muito, muito debatida, mas a subjetividade da família, a subjetividade minha, então, existe uma questão, existe o eu comigo mesma, existe o eu para o mundo, como é que eu quero me colocar para o mundo, e existe como eu vejo o mundo em relação a mim. Aí o mundo espera que eu esteja todo o tempo aqui, né? Mas e como é que eu estou para o mundo? Então, quando a gente se conhece, quando a gente faz terapia, não quero fazer terapia, é muito demorado, faz uma avaliação, vê suas facetas alteradas, suas facetas que estão legal, tudo exacerbadamente para mais ou para menos, vamos trabalhar ali, faz um protótipo, seja de cognitiva comportamental ou qualquer um outro espaço, e você vai trabalhando as facetas, você vai se identificando e vai se colocando, só um minuto, acho que você está atravessando aqui meu espaço, né? O que você está achando disso? Não sei o que você está achando, mas porque às vezes tem o sedutor avassalador, ele avança e mesmo você dizendo não. Aí você vai afastando, está no ônibus, afastando, aí põe aquela mãozinha aqui, ou na van, ou na cadeira de espera da rodoviária, ou do aeroporto, enfim. Aí faz assim, mas já arreia um pouquinho o braço, já para estar invadindo o seu espaço. Lembra sempre, o que é meu, eu comigo mesma, porque eu posso dizer, lá vem ele está sendo abusador de mim, mas ele não está abusando. Aí tá, eu para o mundo e o mundo para mim. Se eu tenho certeza dessas três relações e eu me conheço, eu não passo para o outro os meus medos.
Eu comigo mesma, eu para o mundo e o mundo para mim. São 3 pontos que a gente não tem que falar. Aí dá para reconhecer aquele namorado que está passando dos limites, que pode se tornar um grande agressor no final do relacionamento. Dá para identificar pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho ou fora dele. Dá para saber que são pessoas que estão também ultrapassando o limite. E isso dá para determinar também pelo teste. E dessa forma a gente vai combatendo essa violência contra a mulher que é tão rotineira. E também até mesmo, Márcia, da autocrítica. Porque às vezes a gente faz muito uma alocrítica, mas tem autocrítica. Gente, mas eu não viajo mais, eu não vejo mais minhas amigas, eu não estou mais no meio social, eu não faço mais minha caminhada na praia de biquíni, eu já tô no baiô, então se eu for eu tenho que ir mais coberta. Né? A gente começa, às vezes, até a trocar as vestes e não se toca da manipulação que está sendo, não tem a consciência. Aquelas palavras que te atacam e te colocam bem lá para baixo. Isso. E aí você vai se depreciando, vai entrando numa depressão, aí faz a questão da reposição hormonal, vê as vitaminas e a saúde mental. O que te deprecia? Quando vê, tu tá submersa naquele, entre aspas, cárcere privado, cárcere psíquico, que tu tá ali, eu vou visitar a mamãe. Nossa, mas tu vai visitar a tua mãe hoje, então parece que às vezes nem os parentes, né, que eu falo mais próximo, você vai saindo, não sei o que, ela mudou tanto. Então, os amigos vão dizer que você teve alteração comportamental, seus familiares, você mesmo vai sentir saudade daquela Fabiana que era antes daquela relação, né? E todos nós teve relacionamento, você pode ser o médico psiquiatra, você pode ser a psicóloga, você pode ser perita, você pode ser assistente social, qualquer um de nós estamos sujeito a ter uma relação abusiva. Às vezes assim, nossa, mas ela é delegada, entrou nessa situação. O envolvimento emocional, afetivo, sentimental, ele não tem um padrão de dizer assim, vai ser dessa forma. Eu posso conhecer vários testes, mas eu posso ser testada na minha vida, porque eu preciso trabalhar algumas questões minhas. Eu acho interessante pontuar também, porque, assim, mas ela é psicóloga, ela sabe. Não, né? Se não fosse por isso, né, psicólogas também não sofriam violência doméstica. E aí eu quero te agradecer, né, pela participação no programa Toda Mulher, dizer que foi excelente essa participação, porque você trouxe pontos que são importantes, a gente precisa falar. A gente precisa se autoconhecer, a gente precisa ouvir os amigos quando eles te alertam, né? Ouvir a família quando te alerta também e mudar a sua postura e sempre olhar para si, né? Para a gente não ficar com saudade daquela menina lá do passado que tinha mais vida e mais alegria. Obrigada pela sua participação no programa Toda Mulher de hoje. Muito obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e você também pode assistir essa bela entrevista no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.